Sejam então bem-vindos a mais uma edição do Conselho em Revista, espaço em que vamos abordar os assuntos que foram marcando a atualidade, pelo menos alguns, nos últimos 15 dias, neste espaço que mediou entre o final de um ano e o começo de outro. Para já fica também a informação de que nos pode acompanhar, como sempre, aqui nos 92 e 98 FM, também no site da Rádio Hertz em radiohertz.pt ou ainda no canal da MEL, bastante para tal, utilizar o comando tecla verde e marcar os números 92 98 00. Vamos então à conversa nesta edição. Para já aguardamos também a chegada de um dos comentadores residentes do programa, neste caso António Alexandre. Já temos connosco António Paiva. Vamos, no entanto, iniciar esta análise aos temas para o dia de hoje e, tal como tínhamos referido aqui há 15 dias, voltaríamos a abordar a questão dos orçamentos da Câmara de Tomar e do orçamento também dos serviços municipalizados de água e saneamento. António Paiva, antes de mais, bem-vindo, um bom ano também. Antes de começarmos, tal como ficou prometido, abordamos agora nesta primeira parte a questão dos orçamentos e começávamos pelo orçamento dos SMARs, aquele que talvez tenha nesta fase gerado mais controvérsia, mais reações também ao longo destes 15 dias, sobretudo por força daquele que foi o aumento do tarifário da água na Câmara. Uma questão não está ligada à outra, o que é certo é que, ou estará, é que na Assembleia Municipal e por consequência da votação na Câmara do novo tarifário dos SMAs, a oposição em bloco chumbou a proposta do Executivo nesta matéria, a proposta dos SMAs. Era previsível este tipo de reação? O que não era previsível era ter chumbado por causa da aritmética, não é? Portanto, se pensarmos bem em termos aritméticos e considerando o número de deputados de um lado e do outro, o Partido Socialista poderia ter gerido de outra forma a Assembleia Municipal e, portanto, se o Presidente da Madalena tivesse sido representado por o Vice-Presidente, por exemplo, já não havia incompatibilidade, digamos, por ele ser funcionário dos serviços municipalizados e presume-se nessa altura que o orçamento tivesse passado. Não sei se isso seria bom, porque ter uma discussão mais aprofundada sobre o orçamento dos serviços municipalizados valerá sempre a pena. E eu acho que vale a pena essencialmente por duas razões. Primeiro, porque o que dizia o PSD na Câmara, na deliberação, era claro ao dizer que os serviços municipalizados têm de ter um plano de... eles não dizem assim, mas pode-se dizer assim, um plano de combate às perdas. Ou seja, o que o PSD dizia na declaração era que, e bem, em minha opinião, era que deveria haver um plano de investimentos perfeitamente definido e quem ler o orçamento dos serviços municipalizados, e eu li o orçamento com o mínimo de atenção, quem ler as grandes opções do plano percebe lá que efetivamente há uma ideia daquilo que se pretende vir a fazer nos próximos anos. O que falta, acho eu, que é isso que quer dizer o PSD, é perceber um plano onde efetivamente se obtenham resultados. Ou seja, o que é que neste documento não se consegue perceber? Não se consegue perceber que o investimento A mais B mais C mais D vai resultar neste ganho ou naquela perda ou até em ganhos a médio prazo que não se consigam fazer nos primeiros anos. Ou seja, eu acho que o documento está meio perdido sem saber bem onde é que vai chegar. E, portanto, aí tenho de reconhecer que efetivamente o PSD na Câmara
fez o aviso necessário, ou seja, foram 3 forças políticas que chumbaram o documento, mas o PSD, no fundo, ali falou em nome dos 3, porque na Câmara disse exatamente o que é que deveria ser esclarecido. Portanto, o Partido Socialista teve uma oportunidade entre a reunião da Câmara Municipal e a reunião da Assembleia Municipal para levar o trabalho de casa mais bem feito e até, utilizando um documento adicional, poder explicar em pormenor quais eram os seus objetivos e como é que pretenderia que este milhão e tal de metros cúbicos de água que estão a ser comprados em alta não estão a ser vendidos e, portanto, onde é que eles estão? Nós próprios aqui no debate da última, há 15 dias e, portanto, no fim do ano passado, tínhamos levantado essa questão, não é? Portanto, quais são as medidas que vão ser tomadas? Há várias medidas que podem ser tomadas. Eu continuo a achar que este documento, só falar na componente em que é a própria Associação de Municípios que vai lançar um projeto global em que em todos os municípios se vai avaliar através da telegestão, da telemetria, etc. E, portanto, tudo coisas que a maioria das pessoas até não domina, mas nós aqui há 15 dias tentamos referir. O que é isto da telegestão? A telegestão, no fundo, é medir ao nível de cada reservatório. O reservatório distribui para um determinado local e, portanto, perceber a água que chega aos vários reservatórios sai de um determinado lugar. E, portanto, perceber se entre o lugar de onde saiu e os 3 ou 4 lugares onde chegou, somando estes 3, perceber, 3 ou 4, perceber se este número é ou não é inferior ao número de metros cúbicos que saiu deste local. Se for inferior, houve perdas por meio e, portanto, temos de corrigir aqui. Depois, fazer o mesmo do reservatório para a distribuição. E aqui sim é que poderemos perceber melhor se houve perdas, houve roubos, ou houve utilização em jardins por a própria Câmara. Ou houve utilização em incêndios, por exemplo, não é? Uma rede de incêndios pode muito bem estar a ser utilizada no local A ou no local B para o fim A e fim B e às vezes até nem é para combate ao incêndio. Portanto, há aqui uma série de aspectos que este documento não cobre. Poderão-me dizer assim, não, mas as grandes opções do plano são grandes opções do plano e não tem que ser pormenorizado. Eu diria ao contrário. Ou seja, há demasiada pormenorização aqui, e eu era capaz de ler pormenores do tipo vai-se substituir as condutas entre a Mendaixa, a Pedreira, etc, etc. Portanto, aqui há uma pormenorização que não é necessária em matéria de grandes opções do plano. O que era necessário não está cá, que é dividir em zonas de intervenção e dizer assim, aqui temos estas perdas, acolá temos aquelas, onde há mais perdas é aqui ou acolá, e é aqui onde a gente vai atuar, porque é onde há mais perdas. Eu vou-lhe dar um exemplo. Quando estivemos na Câmara Municipal, ou quando eu estive na Câmara Municipal, o engenheiro Vicente era o responsável por os serviços municipalizados, e com o engenheiro Caetano fizeram um plano de saneamento básico, onde, no fundo, se ia ver qual era os aglomerados maiores, onde o resultado no aumento de atendimento das pessoas poderia ser maior com o investimento que se ia fazendo. E, portanto, é evidente, conclui-se com facilidade que seria a cidade, mas depois é sair para os aglomerados principais, como foi o caso da Aceiceira, Linha Ceira e Santa Cita, que era logo um número maior de pessoas que existia, depois Carvalhos de Figueiredo, etc. E, portanto, este tipo de lógica é uma lógica semelhante que teremos de montar, ou que, digamos, os serviços municipalizados vão ter de montar, e, em minha opinião, deve ser transparente e suficientemente esclarecedor para que qualquer membro da Assembleia Municipal consiga perceber, e qualquer presidente da Junta de Freguesia tenha esclarecido na sua freguesia o que é que lhe vai acontecer, ou quais são os investimentos que se vão fazer para resolver este problema. Quando eu digo resolver este problema, nós temos de admitir o seguinte: o problema não tem data de dezembro de 2017 ou janeiro de 2018 e, portanto, eu pergunto
o que é que andou este Executivo a fazer, ou o antigo Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados a fazer nos últimos 4 anos. E é aqui onde eu acho que as duas coisas se tocam. E não estou de acordo com aqueles que dizem que o tarifário não tem nada a ver com o orçamento. Porque tem. E porquê é que tem a ver? Porque já se tem vindo a notar ao longo dos últimos anos que, com o aumento do preço da água em alta e com o ciclo de não aumento correspondente ao nível da baixa, ou seja, ao nível dos serviços municipalizados, há aqui a possibilidade de haver desvios, ok? Como é que muitas vezes se evitam estes, digamos, vou usar o termo, confrontos com a oposição em matéria de subida da tarifa? Uma das formas que eu acho que é sempre a errada de não subir a tarifa é não fazer investimento. Foi o que os serviços municipalizados fizeram. Foi o que a Câmara Municipal do mandato anterior fez. Parou os investimentos. Praticamente. Se formos ver o número global de investimentos, eu tenho um número, tive 10 anos na Câmara Municipal, fizemos 100 milhões de investimento. Não é? Isto dá 10 milhões por ano. Portanto, quer dizer, este tipo de número não é um número que exista hoje. Agora estamos a ver um número aqui na Câmara Municipal, e podemos descrever daqui a pouco, em que para o 2020 estão previstos 5 milhões, já me parece um número mais interessante, ou seja, trabalhar no mínimo com esses números, portanto, aproveitar bem as candidaturas que existem ao nível dos fundos comunitários e trabalhar com números de 5, 6, 7, 10, e portanto, trabalhar com este tipo de números é trabalhar com investimento, ou seja, você está, no fundo, a criar encargos, e não vale a pena vir-me com a desculpa da dívida, porque está no próprio documento da Câmara Municipal a capacidade de dívida, de endividamento que ainda existe, desde que haja investimento, ou seja, e como sabe, os empréstimos para efeitos de investimento cofinanciado continuam a poder existir, portanto, haver este equilíbrio entre as duas coisas vale a pena. Por falta de conhecimento, não quero chamar-lhe incompetência, por, digamos, alguma tática política de não querer aumentar gradualmente a água, são tudo perguntas que eu me pergunto a mim próprio, ou seja, eu não faria. É uma opção política, foi uma opção política. Agora, o que é que acontece? Estamos na fase final, ao nível nacional, dos investimentos em matéria de saneamento básico, de esgotos, etc. E, portanto, como estamos na fase final, tem de haver as candidaturas. Agora, tendo de haver as candidaturas, é preciso haver a componente nacional. Tendo de haver a componente nacional, é preciso receita. Sendo preciso receita, pronto, agora chamamos-lhe um problema. E, para disfarçar o problema, chamamos-lhe perdas. Não é só isso, porque as perdas existiram sempre. Há a necessidade de fazer equivaler as receitas às despesas. E agora sim tem de se dar o tal salto, não é? Tenho de lhe dizer o seguinte... O António Alexandre acabou de entrar agora e ele foi talvez a pessoa que mais sofreu na pele os resultados de um aumento significativo da água. Porquê? Por até à data que ele fez esse aumento, não se terem feito aumentos graduais ao longo do ano. Ou seja, foi exatamente estes últimos 4 anos, sem essa perspectiva de vamos fazer investimento, vamos manter o nível de investimento que existia e, portanto, vamos mantendo as subidas graduais para que uma coisa faça corresponder à outra, porque nós viemos a seguir ao António Alexandre na Câmara Municipal e fomos seguindo a mesma linha de investimento e, consequentemente, o aumento gradual. Como ele parou, agora chama-se um salto de 2014 para 2018. E é este salto de 2014 para 2018 que está a ser mal aceito. Agora, bem explicado, parece-me que a única coisa que tem de admitir o Partido Socialista neste momento é que cometeu um erro, que é ter parado, digamos, esta lógica de investimento gradual.
E foi por isso que se gerou este, digamos, este burburinho todo na Assembleia Municipal, que lhe digo, para mim foi mera aritmética política, porque para todos os efeitos podia-se ter dado a mesma discussão e na mesma o plano ter passado. Seria pena que tivesse passado, porque acho que acrescentar a este documento uma proposta em que fique claro aquilo que são os investimentos que se vão fazer nos próximos anos, digamos nos próximos 5 a 6 anos, e aquilo que são os resultados que se esperam em matéria quer de ganhos em termos de perdas, quer em termos de eficiência de serviços, seria muito útil. O António Alexandre acaba de chegar, com certeza também seguiu toda esta, vamos chamar-lhe polémica, que não é tanto polémica, mas toda esta questão, e poderá dar a opinião dele. António Alexandre, antes de mais, um bom ano também. Seja bem-vindo a 2018. De facto, era previsível esta situação, o PS deixar chumbar, entre aspas, este orçamento e plano dos Tomás. Bom ano, Melenas e G. Paiva e ouvintes. Bom ano para todos. Previsível não seria, quer dizer, isto é imprevisível, porque é o contrário do que é normal, é o anormal. Porque, em política, eu já às vezes tenho dito isso, já estou cansado de polémicas, que às vezes são polémicas que não são construtivas e que são polémicas assentes em vontade de criticar ou de criar problemas. Esta polémica não é bem isso. Não é bem isso. Então estamos a falar disso. E eu não posso ser meigo, quer dizer, eu já estou numa idade em que lamento, quando era mais novo, lamentava que às vezes tinha que dizer umas verdades e não gostava. Agora lamento que estou numa idade em que só posso dizer verdades. E quando não digo as verdades, fico mal comigo próprio. Porque, quer dizer, os anos que tenho, não sei quantos, mas já não são muitos, tenho que fazer aquilo que tenho que fazer. Quer dizer, não posso fazer concessões a ninguém. E não devo fazer concessões a ninguém, sobretudo por uma coisa. E nesta semana escrevi, até foi na página do Facebook do meu caro amigo deputado Costa, falando sobre os CTTs. E eu escrevi uma coisa, é que o que está aqui, os CTTs demonstra que faliu o sistema político pós do 25 de Abril. Tudo aquilo em que a minha geração, já nem é bem a do Engenheiro Paiva, porque eu sou um bocadinho mais velho, e muito menos a de outros mais novos, porque esses ainda estão a acreditar numas coisas, eu é que venho de trás a acreditar que o 25 de Abril tinha sido a solução para tudo, mas não. Passados estes anos todos, independentemente do sítio onde a gente queira olhar, aquela história do 25 de Abril já é só uma espécie de carnaval, porque o resto, zero. E o resto, zero, é comportamento político, atitude política de gestão. Porque dizer que antes do 25 de Abril se toda a gente que governava ou que geria fazia mal é uma perfeita mentira. E essa é uma mentira do qual eu não quero colaborar mais. Se alguma vez colaborei. Porquê? Houve muita gente séria e empenhada que, embora não fosse num país democrático e por eleições, era por nomeação, mas era gente séria. Estamos a falar, e nesta semana se falava do General Oliveira. Daquilo que eu tenho, atrevo-me a afirmar e a desafiar que me venham dizer que não era um tipo sério, empenhado e que fez muito por tomar e por muita gente tomar. Ora bem, isso é a diferença entre aquilo que fizeram o contrário. Não fizeram nada por tomar, não fizeram nada para as pessoas tomar. E, portanto, temos que tratar as coisas com seriedade. A questão da água tem que ser tratada com seriedade. E eu lamento ter vivido um bocadinho atrasado, ouvi só uma parte do que o Engenheiro Paiva estava a dizer, mas daquilo que ouvi, a questão é essa. E eu ainda apanhei quando ele disse que eu fui das pessoas que aqui sofri, mas que sofri com um gosto. Porque me deu um prazer, e cada vez me dá mais prazer, ter levado uma sova de porrada, e chamaram tantos nomes por ter aumentado a água, mas eu ao tempo tinha a ideia que estava a fazer bem feito, e passados 20 anos já nem me apetece discutir o assunto ao pormenor, porque agora já tinha que ir recordar coisas, e não vale a pena, ninguém ganhava com isso. Mas é verdade que foi bem feito. Porque houve uma altura em que, conscientemente, percebendo e tentando gerir os serviços como uma empresa que era municipal, um estatuto, nós chamavam aquilo empresa, mas aquilo é gestido, um sistema de empresa, porque tinha um conselho de administração, e embora ligado à Câmara e subordinado à Câmara e à Assembleia, tinha alguma autonomia de gestão e financeira, tentei gerir nas melhores práticas que na altura se faziam, e já disse aqui há dias, comparando com Cascais, com Oeiras,
Vila Franca, como vários municípios com alguma dimensão que tinham serviços municipalizados com alguma autonomia e alguma capacidade técnica e de gestão. E, portanto, procurando fazer o melhor. E fui ver, cheguei a ir a Madrid, esse prazer ninguém me o tira. Fui a Barcelona, ver sistemas de água, de retenção, no outro dia andávamos aqui a conversar, depois não pude dizer, e ainda hoje sinto um prazer enorme ter ido ver uma inovação técnica que era as bacias de retenção de águas do sistema de Barcelona, que era uma coisa avançadíssima, pelo menos na península, e se calhar no mundo, porque quando chovia eles tinham autênticos reservatórios de água com uma dimensão considerável, com um sistema hidráulico e de telegestão e com uma rede instalada lá numa sala, em que conseguiam perceber e gerir as descargas dos pluviais. Portanto, havia depósitos enormes debaixo de Barcelona que retiam a água. Portanto, estavam à frente de nós 20 anos, passaram-se 20, então estão à frente de nós 50 anos neste momento, só, tecnicamente. Mas também não é tomar que está atrasado, porque Lisboa também não tem isto ainda. Falou-se aqui há uns anos, quando houve umas inundações em Lisboa, nesse tipo de coisas. Está a fazer agora. Aquela rede de drenagem. Agora, do que a gente está aqui a falar, e daquilo que nos interessa, e que foi esta tal polémica, que aqui acho que a polémica foi gerada por uma certa inabilidade política. Vamos ver, que isto é assim, e eu não faço concessões a nenhum partido, e muito menos ao Partido Socialista. Já o disse aqui há dias, que eu não recebo ordens do Largo do Rato. Eu dou ordens, paguei as cotas, tenho a anunciar que paguei as cotas. Paguei as cotas para dar ordens ao partido, não é para o partido me dar ordens. Eu não paguei para me mandarem instruções para... Não, porque é assim que a gente deve estar nas coisas. Porque se não sofremos aquilo que eu ainda ontem vi na televisão, com a conversa, daqui a bocado podemos proferir a isso, mas a conversa entre o Santana e o Rio, e quem é que faz mais bem ao partido, eu não sei quem é que faz mais bem ao partido. Se é aqueles que dizem sempre amém, se é aqueles que de vez em quando discordam do partido, porque o partido precisa de quem discorde do partido. Aqui é o caso. Vamos lá ver, o Luís Paiva estava a falar do aumento da água. Naquela altura, eu fui fazer o aumento da água porque era para criar condições financeiras para um conjunto de obras que eram necessárias fazer, que estavam já suportadas. Ele também falou nisso, porque ele seguiu. Eu costumo dizer, em particular, posso dizer aqui, aquilo que eu digo em particular, que é aquilo que eu penso, e que espelha um pouco a realidade. Se as pessoas tiverem com atenção a ouvirem e perceberem, e tiverem com vontade de perceber o que eu estou a dizer, é assim. Nós estávamos a fazer uns serviços municipalizados ao fim de 8 anos, evoluímos e tínhamos um sistema que estava a caminhar no sentido certo de uma boa gestão dos serviços municipalizados. O engenheiro Paiva entrou, não alterou, não piorou, não estragou. Inverteu algumas coisas, poucas, e as que inverteu não foi por estragar, nem foi para alterar. E portanto, ali fez aquilo que eu defendo que se faça quando se muda de sentido político. Muda-se aquilo que as pessoas entendem que, à maneira delas, bem ou mal, entendem que deve ser feita, mas mantém o que está bem. E os planos de águas e de esgotos continuaram a ser feitos, a tentar ser aplicados, e tentou-se criar instrumentos de financiamento para as obras que eram necessárias fazer. Foi isso que o engenheiro Paiva fez. Através de duas coisas. Eu, em determinada altura, lembro-me, critiquei, que há dias fui tentar ver as declarações de voto, e tinha essa noção, que tinha sido isso, é que, em determinada altura, tinha dúvidas sobre este negócio com as Águas Centro, mas tinha dúvidas relativas, mas depois acabei por concordar. E a concordei porque, primeiro, era um exercício, uma tentativa da altura do engenheiro Sócrates de tentar criar um instrumento para os municípios reorganizarem-se neste setor das águas. E os municípios, alguns, tinham mais fragilidades que outros. Tomar tinha fragilidades, mas havia quem tivesse muito mais do que Tomar, nessa altura, porque Tomar estava num caminho de ter receitas próprias para fazer algum investimento. Acelerou. As Águas do Centro veio acelerar. Eu, por acaso, era para ter tido, não tive tempo, tinha prometido a mim mesmo trazer hoje os valores dos investimentos feitos em Tomar nas Águas do Centro. Foi de milhões, vários milhões. Sei de cabeça, aqui há dias ao telefone uma pessoa estava a falar isso, sei de cabeça, a rede toda de esgotos foi feita em Tomar, e alguma até de águas, mas sobretudo o grosso foi em esgotos. Foi uma rede de um valor incalculável, hoje impossível fazer. E naquele tempo, portanto, o mérito desse tipo de gestão, dessa evolução de mim para o engenheiro Paiva, foi que se conseguiu fazer aqui o investimento através das Águas Centro, tanto das Águas de Portugal, porque as Águas Centro não eram um filho sem pai e mãe, era as Águas de Portugal e o Ministério do Ambiente criou um instrumento que foi as empresas intermunicipais
onde Tomar aderia ou não aderia, e Tomar e Castelo Branco suportaram uma empresa que era apoiada depois em Alveiás, era Figueiró dos Vinhos, Rebel, mas que no fundo as duas grandes empresas que faziam com que aquela empresa tivesse pernas para andar era Castelo Branco e Tomar, que tinham dimensão. O engenheiro Paiva fez uma coisa que me agradou e que toda a gente esqueceu e que não continuou, que foi, em determinada altura, acho que eu não estava lá, mas segundo me contaram, e não foi o engenheiro Paiva que me contou, discutiu-se onde é que ficava a sede. Ora, ao tempo, o senhor Ministro do Ambiente, que era só Ministro do Ambiente, engenheiro Sócrates, era de Castelo Branco, mas a gente sabe, portanto, era de lá eleito deputado. Evidentemente que ele puxou para Castelo Branco, mas Castelo Branco hesitou, fez ali uma birra, porque era estamos a falar de um dinossauro do PS, o Mourão, e o engenheiro Paiva disse, eu estou disposto para a sede ser em Tomar. E aí ele acordou e percebeu, alto, tenho aqui alguém que me está... E o Sócrates acho que fez ali de Salomão e disse, não, espera aí, calma aí, eu é que decido como é que é, portanto, sede em Castelo Branco, que era o conselho dele, e delegação em Tomar. Até isso se perdeu, deixaram perder depois do engenheiro Paiva sair, a delegação em Tomar, que é uma coisa que parece que não tem importância, para mim tinha muita importância, porque isto era estratégico para outras coisas, mas pronto. Estamos a desviar do essencial, mas isto também é importante. A partir daí, houve um bolo para comer, em termos de milhões de investimento. Houve projetos, e projetou-se uma rede de esgotos que tinha a ver com o crescimento da satisfação aos clientes, portanto, o aumento, a tendencial para ir aos 90% ou 95% em termos de esgotos, e essa tendência suportava-se numa rede em alta e numa rede em baixa. O que se tratou daquela altura foi fazer a rede em alta, que foi feita, e se não foi executada a 100%, foi porque depois, entretanto, o governo mudou, o engenheiro Sócrates deixou de ser Ministro do Ambiente, passou a ser Primeiro-Ministro, dedicou-se a outras coisas muito importantes para ele e para o país dele, mas se calhar para o meu país não foi, ganhou as eleições entretanto, e há aquela história toda que a gente agora conhece, não está também aqui ao caso. E as coisas mudaram, infelizmente, para pior, porque... já o disse aqui, torno a dizê-lo, e não me cansarei de o dizer, enquanto o engenheiro Paiva foi Presidente da Câmara, os assuntos foram tratados nesta linha de interesse do município, daquilo que eu subscrevo inteiramente e publicamente declaro, como uma gestão positiva para o concelho de Tomar, e naquilo que defendia, de acordo com os meios possíveis e com as negociações com o Governo e com os outros municípios, de haver investimento e melhoria. A partir do engenheiro Paiva foi o desastre total, que ainda hoje está a acontecer. Porque as pessoas deixaram de se preocupar com os serviços municipalizados, que eu percebo-as, como eu as percebo. Percebo-as no sentido em que, quando a gente aterra numa Câmara Municipal, eu ouvi alguns presidentes de Câmara, e um que está aqui ao pé de mim, em determinada altura, dizer assim, eu não sabia que isto de ser Presidente da Câmara que era isto. Como ouvi vereadores também dizerem isso. E diziam-me assim, tu estás a dizer isso também? Eu também um pouco, mas eu... tive uma experiência de 1 ano ou 2 anos, fiz ali o tirocínio por dentro da Câmara e no partido e percebi um pouco o que eram as coisas. E depois vinha da parte profissional com outra. Portanto, o engenheiro Paiva trazia também uma parte profissional dele que lhe dava alguma capacidade para a coisa. É porque aterrar em autarca sem uma componente profissional ou uma ligação à terra, no fundo dos pés na terra, a pessoa vai só no ar. Portanto, enquanto o engenheiro Paiva ou outros presidentes e outros autarcas dizem, não sabia que era isto, porque é muito complexo ser Presidente da Câmara, é muito complexo ser vereador, porque não é só o problema das águas, e não é o problema do lixo, e não é o problema do urbanismo, é muita coisa mais do que isso. Mas também é isso. Agora, aqui o engenheiro Paiva tinha essa apetência, já que há dias disse aqui, o engenheiro tinha essa apetência porque era engenheiro, estava ligado à engenharia, tinha uma ligação ao planeamento, há aqui coisas que têm a ver, isto é como ser médico clínica geral e depois especializar-se numa área. Ele é especialista, mas no fundo dá uns toques na outra área. Aqui era isso, e houve uma sensibilidade do engenheiro Paiva para esta questão. Não deixou de haver. Eu percebo, porque a Presidente da Câmara atual, ela... julgo que é positiva e faço uma apreciação positiva em algumas coisas, mas nesta área não é a área dela. Mas também não vejo nos outros a área. Agora, o problema também está na lei. Eu disse aqui o último dia e torno a frisar. A lei foi mudada várias vezes de recrutamento para a administração dos serviços municipalizados e esta é a pior. Porquê? Restringe à Câmara. Obriga que só seja a Câmara. É que antes ainda se conseguir a Assembleia buscar um vogal ou dois
podiam dar ali uma ajuda no Conselho de Administração. Agora ter um Conselho de Administração, 3 vereadores ou 3 autarcas da Câmara Municipal, já tem muito mais que fazer noutros pelouros e noutras áreas. E, sobretudo, para mim foi um erro em Tomar, criou-se a ideia que os serviços municipalizados eram um departamento da Câmara. Alguns defendem isto acerrimamente, e houve câmaras que até evoluíram para extinguir os serviços municipalizados. Nunca defendi, nem defendo isso. Porquê? Antes, pelo contrário, apoiei, e hoje, se calhar, não apoiava, porque em Tomar foi um mau resultado, a integração do lixo nos SMAs. Apoiei como força de dar massa crítica, trazer mais meios e de haver ali uma gestão também partilhada, porque muitos serviços municipalizados já tinham há muitos anos os lixos, as limpezas urbanas, etc. E, portanto, está tudo integrado, podia criar ali umas sinergias. Em Tomar, isso foi sempre difícil, não resultou até hoje. Não acompanho agora ao pormenor, mas julgo que não foi positivo. Não se ganhou nada. Porque o problema da água e do esgoto é um problema muito concreto. E eu julguei que os lixos, até por causa dos fluxos financeiros, das receitas, e por causa das cobranças, já que a cobrança era o mesmo recibo, então fazia sentido não estar a fazer a cobrança e depois mandar o dinheiro para a Câmara. Então ficou tudo ali. Mas isso é outra conversa. Sentando-se no esgoto e na água, e neste aumento, mas eu tenho que ligar, porquê? Porque o recibo da água, vamos lá ver, eu como cidadão, estou doente, não tenho que mudar, estou doente, porque eu levo um brutal aumento no meu recibo, que já era caro, por serviço de águas, de tratamento de esgotos e de recolha de lixo. E depois eu sou um cidadão normal. Há mais aqui neste Conselho de normais. Tenho 2 casas no Conselho de Tomar. Outros não têm no Conselho de Tomar, mas têm em concelhos diferentes. Bem, eu só habito diariamente numa, mas tenho uma outra. Eu pago uma fatura brutal de água. Quer dizer, da eletricidade é a mesma coisa, não é? E por isso é que os chineses compraram aquilo e têm os lucros brutais para levar para o outro lado. E depois vem-me ao fim do ano dizer que tem prejuízo. E, sobretudo, esta história das rupturas que a Coisa Paiva estava a falar, ou das perdas, também é outra coisa, uma falácia. Pronto. Eu lembro-me que há 20 anos, quando eu lá estava, se falava em perdas desta ordem. Mas naquele tempo havia brutais rupturas dos tubos, havia depósitos que deitavam água porque às vezes enchiam no inverno e em períodos noturnos, muitas vezes enchiam e deitavam fora, porque depois a gente precisava durante o dia de água e não tínhamos capacidade da tubagem para levar água e, portanto, precisávamos de encher os reservatórios de noite e às vezes, na ânsia de os encher, eles acabavam por ter ali um desperdício de água. Portanto, isso era tudo perdas. Passaram-se 20 anos. Bem, mas nessa altura montou-se um sistema de telegestão, por exemplo. Houve um sistema de telegestão que se montou do sentido em que nós, ao sabermos que o depósito tal, à distância, portanto, na sede dos SMAs, não era na sede, era lá em cima na Churmela, tínhamos um operador 24 horas a olhar para o monitor do computador e sabia que o depósito X estava quase cheio. E quando ele enchia, se não fosse automaticamente, porque já era permitido automaticamente, era manualmente, ele fechava a bomba para abastecer aquele reservatório. E, portanto, não havia perdas. E a ideia era que o sistema de telegestão tivesse evoluído no sentido de melhorar, para fazer cortes à rede, para fazer, quando houvesse uma ruptura, poder fazer um corte à rede à distância. Era a telegestão, era a gestão. Isso é gestão, é telegestão, o nome disto tudo. Ora, em Tomar, acho que não evoluímos, porque daquilo que eu sei, e não tenho tido informação direta, em determinada altura, até as águas de centro levaram o sistema de telegestão para lá e lá ficou. E, portanto, o que é que acontece? Os SMAs deixaram de ter a gestão da rede, mas pagam a fatura. Mas eu não acredito que os 42% que se digam que é de perdas sejam verdade. Não podem ser verdade. Há 20 anos era isso. A rede melhorou. O sistema melhorou. Não pode. Mais. São valores que estão a ser inflacionados? Não, são valores ditos assim para o ar para assustar as pessoas. Para justificar os aumentos? E para justificar os aumentos. Exatamente. Deixa-me só dizer aqui, eu baseio-me no documento. O documento parece-me é pouco exato, ou seja, esses números até acredito que existam, porque no fundo são números que se pagam e números que se recebem, não é? Portanto, exatamente. No fundo, o que os serviços municipalizados ali têm é umas faturas que vêm das águas do centro e, portanto, pagam aquele valor e, para todos os efeitos, as receitas que voltam das pessoas. Agora, onde é que eu acho que o documento, e agora já perdi outra vez a página, mas onde é que eu acho que este documento não está suficientemente... o que o documento diz, Alexandre... Exatamente. O que o documento diz, Alexandre, é que, e o Alexandre está a pôr o dedo na ferida em matéria de telegestão, que é, a telegestão começou
continuou connosco e devia ter continuado para a baixa, e este investimento, que é o que eu falava há pouco, este ritmo de investimento ia-se fazendo. E indo-se fazendo, ia-se sentindo a necessidade da gradual aumento da água. E, portanto, não precisávamos estar 4 anos sem fazer nada e nem aumentar a taxa, nem fazer investimento, e agora, de repente, vamos ter de fazer o investimento porque o 2020 exige e, portanto, há que Deus que não temos receita para o fazer. Mas depois o documento não reflete isso. E na página 21 é muito claro, porque a página 21 do documento diz a dada altura o seguinte, e eu leio só porque fica claro, digamos, a falta de rigor, ou assim uma espécie de redação de ciclo preparatório, que é, bem como tal, por aqui fora e tal, e depois diz assim, o serviço minimamente, portanto, o objetivo é garantir uma cobertura de serviço minimamente aceitável e dentro dos padrões definidos para o efeito. Os 58% de cobertura atual estão ainda muito aquém da meta, que é 90%. Ora, reparem, esta meta é 90%, eu saí da Câmara há 10 anos. Já a meta era 90. Claro. Quando se começa o QCA3, a meta é 90. E, portanto, a meta é 90 há pelo menos uma década. Sim, sim. E, portanto, não se pode... E depois disse assim, para alcançar este objetivo, e põe uma Câmara Municipal dentro de parênteses o seguinte, aumentar o índice de cobertura. E fecha parênteses. Está a ver? Um documento que se pretende rigoroso nunca pode dizer, depois de dizer estamos nos 58 e a Europa diz que temos de chegar aos 90, depois diz assim, para aumentar este objetivo, que é, e dentro de parênteses diz, aumento do índice de cobertura, podia dizer 2018 para 65, para 63, para 70. Epá, quer dizer, isto é que é marcar um objetivo. E depois os outros votavam contra e quem está no poder diz assim, os senhores puseram em causa chegarmos aos 65 no fim de 2018 ou chegarmos aos 70 no fim... Agora, não é. Os senhores puseram em causa um aumento do índice de cobertura. Mas enquanto... Epá, é este tipo de coisas. Sim. E repare, e depois diz assim, para isto ser possível... Encontram-se elencados no DEE, que é aquele documento estratégico que já é do nosso tempo, que é o documento estratégico, que é, no fundo, um documento que dá origem à candidatura de fundos comunitários, que é tirado do plano de saneamento básico. Portanto, este DEE, encontram-se elencados no DEE os projetos que serão ainda necessários elaborar, a saber, o subsistema de Alverangel, de Castelo de Boda, Moreira, Portela, Carvalhal, e depois põe-nos por aqui abaixo. Ou seja, como quem diz, o DEE há de fazer isso. Não é o DEE, quem vai fazer são os SEMAS. Quer dizer, ou seja, é o Conselho de Administração. É esta falta de rigor que tem este documento que depois não marca objetivos. Mas o Paiva agora, com essa intervenção, que eu concordo, está correta, está a pôr a questão que a gente fala e que estamos aqui um pouco para pôr as pessoas a pensar no assunto e perceber e ter os instrumentos para terem por cabeça própria a pensar. Que é assim. É o que o Alexandre dizia há pouco. O Alexandre dizia, e eu vou usar as suas palavras, porque você até esteve nas águas do centro nessa altura. O Alexandre sabe de cor onde começam e acabam as condutas até chegar estão disponíveis, estão ali, ok? E o Alexandre foi administrador dos serviços municipalizados. Eu pergunto-me, qualquer dos administradores dos serviços municipalizados sabe onde é que estão estas condutas e onde é que vão ligar? Quase certeza que não sabe. Pronto. Então a questão que é esta. Uma de duas coisas. Ou é administrador ou não é. E, portanto, diz assim, olha, não, eu realmente não sei, mas temos a pessoa A ou a pessoa B que tem esta responsabilidade. E vou pegar no assunto que o Alexandre disse há pouco. No momento em que os serviços municipalizados, eu nem estou contra nem a favor os serviços municipalizados ficarem com os resíduos sólidos. Mas a partir do momento que têm os resíduos sólidos, então é um departamento dos serviços municipalizados que tem de ter especialistas em matéria de resíduos sólidos e tratar aquele assunto como um assunto de especialidade. Certo. E depois, o mesmo rigor, a mesma falta de rigor está no mesmo documento. Porque quando passa para resíduos sólidos, não é? Depois vem explicar o aumento, porque como sabe, o aumento, não sei se sabem, mas o aumento foi uma percentagem aplicada a tudo, não é? Já agora pegam na fatura, no fundo é aplicar à fatura, pegam na fatura e mais 20%.
Não sei se ela vem maior, até pode vir maior 20%. Já agora vem, às vezes vem 2 páginas, agora pode ser 2 páginas mais 20%, porque foi aplicar a tudo, sem explicação nenhuma. E depois a explicação que vem aqui é assim. E tal, foi preciso reparar, eu agora não vou estar aqui a ler aqui para não maçar a quem nos está a ouvir e também não quero estar aqui com tanta coisa. Nós, neste princípio de ano, só tivemos nevoeiro, não é? Porque ainda não houve sol para a gente também sentir a felicidade de 2018, uma certa não é? clareza. Exatamente. Portanto, também falta esta clareza toda e se calhar é porque só tivemos nevoeiro agora nestes primeiros dias do ano. Mas este nevoeiro está no documento, que é... Não, nós tivemos de reparar os equipamentos. Ora, toda a gente sabe que você compra um caminhão, o caminhão acaba. Não vai durar toda a vida. E, portanto, 4 anos até é o tempo de amortização de um equipamento. Está a ver? Portanto, em geral, até é. Portanto, quem está 4 anos numa câmara a aproveitar o equipamento que vem do passado, sem estar a fazer grandes investimentos, é evidente que ele 4 anos depois já tem os 6 ou 7 anteriores, em cima daqueles 4 já tem 12 e é preciso haver investimento. Ora, por isso é que se olha para os equipamentos e se percebe a idade deles e se faz em qualquer empresa, como em qualquer instituição ou organização como é a Câmara Municipal, uma previsão à partida de quanto é que nos vai custar a manutenção destes equipamentos no ano de 2014, que existiu, 2015, que existiu, 2016, que existiu, 2017, que acabou agora, e 2018, que vem aí. Não é agora, de repente, não, foi em 2017 que a gente teve de reparar os caminhões todos e não sei quantos, e tivemos de adquirir mais isto e mais aquilo. Ou seja, esta previsão tem de ser sempre com gradual. Agora, é evidente... Como disse o Alexandre aqui há pouco, foi tomada a decisão, ok, integra-se nos serviços municipalizados a recolha do lixo. Pergunta, estão os serviços municipalizados preparados para receber do ponto de vista técnico ou não? Ah, não, integra-se só a antiga abogoaria e tal, para trás e para a frente, e fica tudo mais ou menos como está. Não, porque havia toda uma estrutura já preparada, havia uma mistura até de alguns serviços com os jardins, etc., e, portanto, com os serviços urbanos. Portanto, eu nem sei que técnicos foram para que lado ou que lógica é que houve nisto. Ora, é esta falta de rigor que depois... Essa gestão empresarial, aquilo para mim tem que ser... Porque é uma empresa, para todos os efeitos. Aquilo há ali 2 componentes. Pública, mas é uma empresa. Há a estratégia do Conselho, e portanto quem define a Câmara é que define se o crescimento populacional vai para aqui ou vai para lá, porque os serviços municipalizados têm que também jogar com a previsibilidade. Agora já não é preciso jogar, porque já não cresce para lado nenhum, mas naquele tempo, e há aqueles anos em que o Paiva foi presidente e eu também fui vereador, previa-se que determinada zona que ia crescer, ou tinha empresas que gastavam água e que faziam esgoto, ou tinha pessoas. Agora, pronto, agora é fácil de gerir, porque já ninguém cresce para lado nenhum e portanto nem é preciso água nem esgoto. Agora, a questão é assim, e nós estávamos aqui a falar assim, as perdas. O problema, quando eu digo que tenho 42% de perdas, é assustador o número. Mas o número deve ser igual a 20 anos ou 30, já se falava nesse número. O problema é que o que é normal se considerar que uma boa gestão, excelente gestão dos serviços municipalizados, anda nos 18, 20. O que quer dizer que o zero, praticamente o zero, se eu considero que eu tiver os serviços com 18, 20%, é excelente, o que quer dizer que 18, 20% é zero. E, portanto, só tenho 20% a ganhar. O problema é que durante estes anos todos não se ganhou os tais 10%. Claro. Como o Paiva dizia noutras coisas, e nos aumentos que se deviam ter feito graduais e que nos investimentos dos equipamentos têm que ser feitos graduais, também nos aumentos deviam ser. Durante anos não se aumentou. Durante anos não se fez investimento. Não se fez remodelação de redes, não se fez nada e agora de repente diz, não, temos aqui um plano ambicioso, vamos gastar não sei quantos milhões em remodelação de rede, para passar dos tais 58 para 90. Mas esqueceu-se de dizer que vão passar, se for subir 20% na conta da água, do Palerma, do cidadão, mas, Alexandre, vai pagar lixo, água, esgoto, tudo, uma fatura brutal e que daqui a 20 anos, considerando o mesmo sistema, porque o sistema é aquele que eu critico, que existia uma gestão municipal. Quando a gestão mudou do PS para o PSD, quando foi do meu tempo, Pedro Marques, Alexandre, Paiva e a restante equipa dele. Houve coisas que eles mudaram, houve coisas que não mudaram nos serviços, como eu digo, não mudaram. Alteraram alguma coisa e fizeram esta coisa que ainda há dias diziam. É discutível, sempre foi discutível. O próprio Paiva
teve certeza as suas dúvidas, mas naquele momento foi o melhor possível, foi o acordo com as Águas do Centro. Agora, aquele acordo tinha que ser discutido. O engenheiro Paiva foi sempre, não foi por ser só o engenheiro Paiva, foi porque foi o presidente. Eu, ao sucessor dele, uma vez disse-lhe a ele, ele estava-me a dizer, Alexandre, isto como é que... doutor Corvelo, o senhor vai a Castelo Branco e na pele de administrador das Águas do Centro bate o pé. E ele respondeu-me uma coisa que eu vou dizer aqui assim em confidência, que espelha um pouco a maneira como as pessoas estão nas coisas. Sabe, Alexandre, eu quando estou em Tomar sou Presidente da Câmara, quando estou em Castelo Branco sou administrador das Águas. Ele disse, está enganado. O senhor está em Castelo Branco como administrador, mas é porque é Presidente da Câmara. No dia em que deixar de ser Presidente da Câmara, deixa imediatamente de ser administrador. E eu confirmo aqui, e o Paiva está aqui, se quiser desminta-me, o Paiva quando ia lá ao Conselho de Administração, ele era administrador das Águas Centro, mas ele era Presidente da Câmara de Tomar. Ele foi sempre Presidente da Câmara de Tomar. Foi ou não foi? Sempre. E por isso é que eu um dia me lembro... Alexandre, e aqui no temos documento... Temos que terminar esta primeira parte. Ok, então falamos a seguir na... Vamos dizer. Falamos a seguir nesses aspectos. Vamos ficar então por aqui nesta primeira parte do Conselho em Revista de hoje. Naturalmente, este tema voltará então para ser abordado, continuar a ser abordado nesta segunda parte do Conselho em Revista. Até já. Vamos então retomar esta parte, a segunda parte do Conselho em Revista, uma parte mais pequena, e continuamos a falar naturalmente dos SEMAS, e adicionava agora aqui a esta questão outras duas, a questão também de alguma forma em gestação, digamos assim, que é a eventualidade de a Câmara de Tomar vir a fazer parte de uma empresa intermunicipal ao nível do Médio Tejo para a gestão da água, por um lado. Por outro lado, o facto de, a partir de julho, a Resitejo deixar de existir, que é responsável presentemente pela recolha de lixo, e passar a existir uma outra empresa cujos estatutos estão neste momento em elaboração. Duas questões também importantes nesta fase, ou não? Estamos, digamos, a misturar assuntos. Paiva. Não queria misturar assuntos por uma razão, só por o seguinte, porque para mim o grande documento é este, grandes opções do plano. As grandes opções do plano, quer na Câmara, quer nos serviços municipalizados, em minha opinião, têm de passar a ter metas. Se o Partido Socialista não o fizer, comete um erro semelhante ao que cometeu no mandato anterior. Ou seja, já vimos na primeira parte quais foram os resultados que deu esta falta de planeamento, quer no que diz respeito aos investimentos em águas e esgotos, quer no que diz respeito aos investimentos de equipamento nos resíduos sólidos, não é? Porque é preciso ver, e se calhar não fica claro para as pessoas que nos estão a ouvir, não é? Mas recolher o lixo, do ponto de vista da Câmara Municipal, a principal preocupação é com os equipamentos, não é? Porque sem caminhões não consegue, da mesma forma que sem motoristas e sem homens para recolher o lixo não consegue ter um sistema de recolha de lixo, também sem equipamentos preparados para a recolha do lixo e para a lavagem dos contentores, não o consegue fazer. E, portanto, este processo não pode ser um processo estanque, que é, agora que acabaram as eleições e, portanto, está tudo tranquilo, nós agora vamos subir e dar um salto de 20% nas tarifas porque temos de investir. Não. Temos de planear os nossos investimentos e conseguir garantir metas. E as metas são com datas marcadas. E atendimento no que diz respeito ao saneamento básico, é preciso fazê-lo e eventualmente até mudar aquilo que está, aumentar o diálogo com as águas do centro, aumentar o diálogo com o sistema em alta e também, concordo, aumentar o diálogo se calhar com os outros municípios. Agora, o diálogo com os outros municípios não vai de forma nenhuma melhorar aquilo que nós representamos, porque uma empresa multimunicipal ao nível da Baixa significa que Tomar vai ter de ser solidário com Ferreira do Zezer e com os municípios mais pequenos. Portanto, Tomar tem de estar muito atento, como estivemos no passado. Aí exatamente. Portanto, ou seja, nós se calhar ainda não estamos suficientemente sólidos, porque perdemos tempo no último mandato,
não estamos suficientemente sólidos para irmos com os dados todos, e eu olho para este documento de GOP e percebo que nós próprios aqui no documento não sabemos objetivamente os investimentos que vamos ter de fazer, porque não estão quantificados. Há aqui coisas que ainda nem projetos têm, portanto não estão quantificados. Ora, ir para uma multimunicipal sem ter quantificados e sem saber quanto nos vai custar ficar nas condições em que queremos ficar depois de integrar, significa ir para o lado pobre para a negociação e para o lado menos informado. E isso já aprendemos que Portugal teve muitos problemas desse ponto de vista. Portugal, quando integrou a União Europeia, teve muito mais dificuldades do que teve a Espanha, nomeadamente ao nível da agricultura, da pesca, etc., porque foi mal preparado para as negociações com a União Europeia e foi, no fundo, aceitar tudo porque queria era entrar na União Europeia. Estávamos numa situação financeira difícil, etc. Ora, aqui é preciso muito cuidado nessa lógica. E lendo o documento das grandes opções do plano da Câmara Municipal, há capacidade de endividamento. Está lá clara. E, portanto, independentemente, e podem-me pôr o filme como entenderem, porque isto é um drama e nós não vamos fazer isto. Não, porque há receitas e despesas. O desporto tem receitas e despesas, os estacionamentos têm receitas e despesas, as despesas correntes têm receitas e despesas, porque têm as receitas vindas da administração central. Portanto, tudo tem esquerda e direita. Não se pode só falar na coluna da despesa sem perceber que há uma coluna da receita. E, assim como estamos a falar da coluna da receita das tarifas de saneamento básico e de lixos, estamos a falar na coluna dos investimentos de saneamento básico e de lixos. Assim como estamos a falar nas receitas de fundos comunitários, porque estão aqui previstas, estes 5 milhões e tal que aqui estão, é preciso ver para onde é que eles vão e em que condições é que vão, que requalificações é que se vão fazer. Mas vamos mesmo começar por a Avenida Nuno Álvares, vamos fazer o quê na Avenida Nuno Álvares? E as famílias ciganas ficam assim, parece-me um bocado a promessa da primeira eleição da atual Presidente, que é, em 30 dias vou resolver o problema. Quando nós, o Alexandre sabia, eu também, nós tivemos lá mandatos. E foi preciso fazer o percurso todo de preparação de projetos, disto, daquilo. O problema é, depois de se ter preparado tudo, deitar tudo ao lixo e dizer, não, vou começar de novo. Mas é o problema que se passa em Portugal e passou-se em Tomar. Exatamente. Esta é que é a questão. É evidente que agora estamos já com um mandato perdido, estamos a caminho do próximo e ainda não estamos a fazer a requalificação do flecheiro completa, e tivemos um problema gravíssimo que a Misericórdia esteve quase a perder os fundos do outro lado, exatamente porque faltava um muro zeco. Faltava, no fundo, cumprir aquilo que era o essencial, que era o leito de cheia estar garantido, não é? Porque, como sabe, ultimamente a água atravessa Tomar sem sair das bordas, porque está, efetivamente, numa zona bastante mais elevada e só no flecheiro é que desce para níveis mais baixos. E, portanto, aquela requalificação tem de continuar por ali fora. A Avenida Nuno Álvares é certamente importante. Agora, já devíamos estar a pensar nas ciclovias. As ciclovias estão a ser discutidas em todos os municípios. Portanto, tudo aquilo que for multimunicipal, se não houver um diálogo entre o PS e o PSD na Câmara Municipal, que são as duas forças políticas que lá estão, e na Assembleia Municipal, alargar a Assembleia Municipal, porque tem mais duas forças políticas na Assembleia Municipal, e tentar daqui encontrar melhores projetos e mais abrangentes para que mandatos seguintes possam continuar, eu receio que se venha daqui a uns anos a dizer que houve aqui uma década de autêntica ausência de perspectiva de futuro de Tomar e, portanto, digamos, um atrasar que já não vivíamos há bastante tempo. É um pouco aquilo que eu bato e que tenho defendido, que é o problema de quando se muda de mandato, muda-se políticas e já tentei aqui defender que não deve ser assim.
devemos continuar, e bate sempre nessa tecla, devemos continuar certas coisas que estão bem. E, portanto, os planos, e quando agora o Engenheiro Paiva estava a falar e dizer que havia consenso entre o PS e o PSD na Câmara e depois na Assembleia explicar isto, os partidos da oposição também têm defeito. E um defeito é muitas vezes, só porque estão na oposição, entendem que está mal a tudo e não podem concordar com nada do poder. Não deve ser assim. E o exercício autárquico, ainda por mais força, se na Assembleia isso justifica, a nível nacional, em termos locais e autárquicos, deve ser mesmo assim. Deve haver consensos. É evidente que há liberdade das pessoas terem opções e há visões diferentes e às vezes são até bem-vindas, mas discutir o assunto e depois resolver isso. E ainda hoje eu passei na ponte António Paiva, de manhã, por opção estratégica, que estava a chover e hoje era sexta-feira, precisava de ir para aquele lado e pus cá o meu computador por ali. E a passar e lembrei-me, e como tínhamos o programa, depois voltei por ali e disse assim, não há dúvidas que eu fui em determinada altura contra aquilo, bati-me contra aquilo, porque achava, já aqui uma vez disse, nestes programas, defendi lá em baixo e depois acabei por concordar. E aquilo funciona. E até porque, da ótica que eu defendia, era um crescimento da cidade que se previa que crescia. Não cresceu, está lá. E funciona, e serve, porque eu hoje utilizei-a para baixo e para cima logo de manhã. Fui àquele lado e voltei por aquela via. Funcionou muito melhor do que atravessar aqui por dentro. Portanto, é este tipo de experiência que muitas vezes falta nos novos autárquicos. É que chegam, acham que tem que estar contra, porque sou contra, sou da oposição, e não há consenso. E depois não há estudo, não há plano. Alexandre, eu vou interrompê-lo aí para fazer a tal diferença entre as abordagens. Lembra-se com certeza que discutimos na altura, e eu dizia, a justificação principal que dava era ligar a Rua da Estação com a da escola Jacome Raton. E, portanto, era fazer a ligação ali. Mas, quando se começou a discutir, até se discutiu a eventual ponte a norte da porta. Sim. Ou seja, fomos ver todas as hipóteses, até fomos lá ver se havia possibilidade de ligar ali quem vai do Prado, na ligação do Prado para o outro lado. Portanto, aí dialogamos e toda a gente se envolveu na solução da ponte. Ok? Todas as forças políticas. Ora, o que é que está a faltar aqui, em minha opinião, no que diz respeito a estes projetos? É esse envolvimento. Sim, envolvimento. Ou seja, se me disser assim, nós olhamos aqui para o que diz o PSD e eu li o que diz a deliberação da Câmara e a declaração de voto, o PS teve aqui a oportunidade de ir ao encontro daquele esclarecimento e dizer não, foi assim, nós vamos fazer este investimento, vamos atingir aquele nível de atendimento em determinada data, etc. E chegavam à Assembleia Municipal e diziam, olha, estão aqui os objetivos, é este o nosso propósito. E punham o PSD numa situação, ou o resto da oposição, numa posição de, quer dizer, o que é que iam fazer perante um esclarecimento claro de quais eram os objetivos para resolver esta questão das perdas. Outro exemplo. Já viu o que é? Uma dúvida foi posta por oposição na Assembleia Municipal. Qualquer um dos nossos ouvintes punha uma dúvida semelhante, que é, se a Resitex não aumentou o preço, se os custos do pessoal não aumentaram, porque, como sabem, as receitas, não é, os salários não aumentaram nos últimos anos, não é? Então, porquê é que agora é preciso aumentar a tarifa do lixo? Ora, tem lógica o que eles estão a explicar. Ou você explica muito bem, não é? E então tem de dar a mão à palpatória e dizer assim, não, olha, desculpem lá, mas eu nos últimos 4 anos deixei os equipamentos envelhecer todos e, portanto, agora temos de gastar muito dinheiro e tal. Está bem, mas pelo menos dão a mão à palmatória. Agora, explicar a razão pela qual se sobe isto e não se sobe aquilo. Eu concordo consigo. Isto é diálogo. E volto atrás a uma coisa que disse, que é assim, a história, as duas opções, nova entidade gestora de água e nova entidade de lixo, Paiva, na sua intervenção, deixa isso, eu reforço, é também preciso discutir isto muito, analisar isto muito. Porque, do ponto de vista das águas e dos esgotos, tanto o Engenheiro Paiva como eu já passámos por isso. Tomar é um município com alguma dimensão. É um negócio que interessa. Mesmo um privado, interessa-lhe isto. E sempre interessou. Hoje já quase não há privados nisto, porque o negócio também já está... Todos os negócios vão para a hora da morte e este da água e do esgoto também está. Mas porque tinha dimensão. Agora, e o Engenheiro Paiva falou, e eu carrego nisto e chamo a atenção dos ouvintes, porque isto é importante ter isto em atenção. Uma coisa é gerir Ferreira do Zezer, ou gerir o Entroncamento, que é uma cidade, o Conselho de Entroncamento é uma cidade, que também é apetecível para um privado, e portanto é uma boa, pode ser gerido com alguma facilidade.
mas depois havia os investimentos a fazer. No caso do Entregamento, eu também conheço esta história, porque o Entregamento precisava de meia tarde nova, que agora as Águas Centro lá fez, e precisava de intervenções de fundo nas estações elevatórias, e alguns grandes coletores estão feitos. Mas é uma cidade. Outra coisa é gerir um concelho disperso como o nosso, tem problemas ainda por aí de águas e de esgotos, etc. Mas temos dimensão. Eu vou pôr aqui e a dimensão económica. Isto é a mesma coisa que um supermercadozinho aqui na rua de cima e um supermercadozão lá em cima. Claro. As dimensões das coisas dão um lucro diferente. Alexandre, um supermercado grande até pode vender mais barato, tem mais clientes e tem mais lucro. É interessante. E é o problema da venda de água e de esgoto. É verdade, é deixar. A dimensão do negócio. É interessante, porque os dois temos essa experiência, é interessante deixar para as pessoas esta ideia. Tomar a cidade, em parte, paga os investimentos das freguesias. Ou seja, há investimentos que foram feitos ao longo das últimas décadas nas freguesias que se só se considerasse a receita da população associada àqueles aglomerados, nunca pagaria o investimento. Ou seja, é a cidade que paga para... Ou seja, é a tal solidariedade das tarifas, da mesma forma que existe entre Lisboa e os outros. E já agora, na linha disto, vou dizer mais uma coisa. Quando o Engenheiro Paiva defendeu, e eu aprovei e apoiei as Águas do Centro, as regras do jogo mudaram entretanto, que é preciso que se chame isto. Claro. E agora lembrei-me. É que o acordo foi feito para X municípios, depois meteu-se o Sardual, Mação, claro, e mais não sei quê, que eram negócios ruinosos do ponto de vista de exploração, mas que foram solidariedades que o Estado português teve para... Também são municípios, são claro, cidadãos, e portanto o Estado português, para resolver os problemas de Mação, Sardual e outros municípios que entraram aí, o Entroncamento também entrou, nessa Alto Barquinha também entrou, esses municípios não davam lucro. O que suportava o lucro da empresa global Águas Centro era Castelo Branco e Tomar. Claro. E portanto, quando o GEPAVA colocou aqui no botão, atenção, uma nova entidade, vamos ver com quem. Porque eu lembro-me de Torres Novas, que no tempo do GEPAVA, no princípio, teve para entrar nas Águas Centro, aquele homem, às vezes difícil, mas que no fundo fez obra, o Rodrigues, hesitou. Eu andei lá, às vezes até ainda a recolher dados e a trabalhar no sentido de eles irem para a Águas do Centro, e em determinada altura não entrou. Eu achei que ele fez mal. Afinal não fez, porque ele depois aderiu às Águas do Ribatejo, que foi um projeto muito bem elaborado lá a sul, que depois foi estendendo, chegou a Torres Novas e que funciona muito bem, que fez sempre investimentos, está a fazer investimentos, está a resolver o problema. Mas atenção, estas coisas às vezes não se repetem. A gente copiar o modelo dos outros não quer dizer que vamos fazer bem, porque não sei se Tomar tem agora parceria, massa crítica e negócio para fazer uma empresa, se calhar, eu não sei se não é melhor ficarmos sozinhos. Agora... Ou estamos nas Águas do Centro, porque estamos ligados... Porque como é que a gente resolve o problema das águas? Porque o problema das águas também é outra falácia. O problema dos SMAs, ao tempo que o Engenheiro Paiva ainda pegou no assunto, e que depois foi a partir daí que ele evoluiu, nós tínhamos mais de 50% da água, ou 60%, agora não sei o valor, mas era da Mendacha, que era barata para nós, dava lucro. Aquela água é explorada, porque não tinha tratamento. Era uma água mais ou menos pura, estava dentro dos parâmetros todos, mas que não era preciso tratar. Praticamente não era tratada. Tínhamos o problema era das infraestruturas das bombas lá e da conduta até Tomar que rompia. Estava a ficar velha. E aí qual foi a estratégia? Qual é o dinheiro que custa substituir a conduta? Era muito dinheiro. O que se encontrou foi as Águas do Centro, através das Águas de Portugal, com fundos comunitários, fazem a obra. Foi uma obra importante que fez com que deixasse de rebentar e pudesse trazer capacidade de água. Aí entregámos a exploração, aí passámos a comprar a água lá. Mas esse valor era discutido. Uma discussão que tem 30 anos, para não dizer 40, mas tem 30 garantidamente, é a discussão quanto é que nós pagamos de água à EPAL. Mas isso vem desde o dia em que nós tivemos, e o Engenheiro Paiva já aqui fez várias vezes alusão ao facto de passámos, à diferença de não tínhamos água, e passámos a ter água em Tomar, passámos a comprar a EPAL. Essa discussão foi sempre permanentemente feita com o Governo e com a EPAL, e hoje não há razão para que não seja resolvida, se não foi. E aí é que os autarcas têm que dar o corpo e bater, que é assim, ainda por cima hoje, é a EPAL que explora aqui abaixo. Mas esse contrato não estará no fim já? Hã? Esse contrato deve estar no fim. Sim, deve Eu entrei há 20 anos, portanto, o contrato... Não creio que tivesse, acho que era 20 ou 25 anos. Está arrumado. Também já disse, há coisas que são definitivas hoje, amanhã não são. Exatamente. Agora, ao bom senso, não há razão nenhuma, porque a EPAL sempre vendeu a água em Lisboa. A EPAL vende a água em Lisboa a um preço inferior à que vende a nós em bruto. Portanto, vamos lá ver. O meu pai era merceeiro, também tinha uma tasca. Uma coisa é vender um copo de vinho, outra coisa é vender 5 litros de vinho.
Ou outra coisa, melhor do que isso, é vender 50 mil litros de vinho ou vender 1 litro de vinho. E, portanto, aqui vendem água em bruto e em quantidade enorme. Como é que a vendem ao mesmo preço que vendem um metro cúbico a um contador de uma velhinha em Lisboa? Ou a metade, ou ao dobro do preço. Essa discussão, que não é uma discussão com uma entidade mítica, é com o Governo, porque isto é do Estado. Ora, o Estado somos nós todos. Portanto, essa discussão tem que acabar, tem que haver bom senso. Agora, tem que haver pressão política, trabalho político, trabalho de autarca. Esse trabalho existiu? Eu duvido que tenha existido, porque eu acho que não existiu. Melenas, não é trabalho só de um Presidente de Câmara, também digo, não é só trabalho de um Presidente da Câmara, é de um conjunto de Presidentes de Câmara. Deixe-me dizer-lhe uma coisa que já disse na última, há 15 dias, quando aqui estivemos. Uma coisa é agrupamentos para efeitos da candidatura, outra coisa é fazer uma nova entidade. Não precisa de fazer uma nova entidade para agrupar investimentos. Ou seja, pode-se agrupar investimentos mantendo cada um a sua autonomia. E, mas é precisamente o que está em análise, ou vai estar, entretanto, que é a constituição de uma nova entidade, exatamente, tanto ao nível da água como ao nível dos... Exatamente, mas a questão que se põe aí é essa mesma, é esta que estamos a discutir, é o que o Alexandre acabou de dizer, e o Alexandre foi muito claro, que é, interessa ou não interessa a Tomar neste momento, por uma razão simples, porque Tomar tem que ter estes investimentos feitos, não é? E garantidos. Portanto, só interessará à gestão dos bens de Tomar para se livrar de não conseguir cumprir este objetivo dos 90%. E isso é que é mau. Se a razão é essa, então não façam isso. Mas, sim, e eu temo que esta questão seja inquinada na decisão por uma questão. Quando alguns defendiam a integração dos SMAs no Departamento da Câmara, eu era contra porquê? Os problemas da água, da gestão da água, do esgoto, do lixo, são específicos e estão bem numa empresa pública ou uma entidade tenha alguma autonomia, para ser bem gerida, não é para ser gerida de qualquer maneira. Como o município, os autarcas, vão sentir cansados, não têm apetência para isto, porque é muito mais fácil andar nas festas e nas romarias e noutras coisas do que andar a gerir estas coisas que dão trabalho, podem ter tendência a duas coisas. Uma é integrar na Câmara e deixam de ter chatice e faz parte da Câmara e alguém lá trata. E eu não defendia isso. Porquê? Porque queria que aquilo tivesse autónomo para o problema estar ali e alguém tem que resolver. Também não quero que, ao contrário, faça uma solução diferente. Quer dizer, entregue isto a uma entidade mítica, exatamente, que é uma intermunicipal. Pronto. O problema não é nosso, é aqueles malandros da Resitejo não gerem isto bem. Exatamente. Aqueles malandros das águas da região não resolvem bem. E eu, que sou autarca, faço umas festas excelentes. Eu não quero um Presidente da Câmara, não quero um vereador em Tomar. Nego-me isso, como cidadão, não contem comigo. Não voto num autarca que só faça festas em Tomar. Eu quero um autarca que me gira tudo o que está no património. Dentro das minhas fronteiras, isto é como se fosse a Catalunha. Aqui mando eu. É nesse aspecto, mas é mesmo assim. Eu lembro-me que um dia... Alexandre, é mesmo assim, e vou-lhe dar um exemplo. Eu ainda hoje, a caminho das piscinas municipais, já disse isso aqui uma vez e continuo a dizer, a recolha de lixo seletivo, certo? A recolha seletiva de lixo. Já estamos fartos de ver cartões e plásticos e tal entre ecopontos. No meu tempo discutia-se um a um. Não havia forma, não havia 3 em 3 meses que nós não disséssemos assim, vamos reanalisar e perceber onde é que estão excessos de lixo que não são recolhidos por a Resitejo. Este tipo de trabalho tem de ser feito. Porquê? Ora, o que acontece? Agora o Alexandre pôs o dedo na ferida. Vamos para um sistema multimunicipal, o problema deixa de ser nosso e, portanto, nós vamos reclamar a quem? Não é? E, portanto, ali em frente à escola Gualdim Pais, que foi onde eu passei, lá estão aqueles cartões todos. Portanto, aqui em Tomar é fácil. Existe um vereador, portanto, existe uma responsabilidade, uma cara. Nós conhecemos, dizemos, epá, olha aquilo, já viu e tal, epá, passa lá o A, passa o B, até podemos passar pessoas que não o conhecem, mas há esta proximidade da gestão que é fundamental. Epá, passar tudo isto para entidades que depois dizem coisa nenhuma, não é? Estas entidades multimunicipais são para resolver problemas de planeamento global, gestão de zonas industriais, competitividade regional entre a região do Médio Tejo e a região do Algarve ou a região da Andaluzia, aqui mais próxima, etc. Portanto, perceber, estamos próximos do aeroporto. Portanto, estas discussões
multimunicipais que não podem ser feitas por uma Câmara só, essas sim, é para isso que existe o multimunicípio. Agora, coisas municipais de eficiência e proximidade, epá, o princípio da subsidiariedade existe e está consubstanciado na União Europeia. Ou seja, aquilo que puder ser feito mais abaixo, deve ser feito mais abaixo. E eu tenho sérias dúvidas que, com um sistema que venha a ter, digamos, a baixa dos caixotes do lixo, não é? Neste momento a Resitejo recolhe ali embaixo na zona industrial, certo? Nós temos uma série de caminhões a fazer circuitos e destes circuitos entrega ali embaixo, na zona industrial, ok? E a Resitejo só vem até ali. Fazer uma entidade que depois trate de todos os caixotes do lixo é ver como estão os ecopontos e o lixo que está ali à volta, é imaginar esse lixo à volta dos caixotes de lixo. Se for para isso, epá, estejam quietos, porque a última coisa que se deve fazer é aquelas coisas que têm proximidade. Eu quase que diria que delegar nas juntas de freguesia essa responsabilidade de poder ter mais um ecoponto ou menos um ecoponto é mais importante do que criar uma entidade multimunicipal que me vá tratar do caixote de lixo próximo de casa, porque tenho uma grande probabilidade dele encher e me dizerem assim, pois, mas o circuito de Tomar, entretanto, o caminhão, estes erros que depois acontecem aqui em Tomar, depois são multiplicados a uma escala muito maior. Pois, mas nós tivemos um problema de greve e então a greve não apanhou só um município, apanhou-os todos, não é? Alexandre, temos que terminar rapidamente. Não, mas eu acho que isto é da maior importância e, portanto, por isso eu acho que é importante que o município, que as pessoas, tanto da Câmara como da Assembleia, tivessem uma discussão, como há bocado o Paiva dizia, aberta, mas uma discussão construtiva. Não se deve fazer politiquice com estas coisas. Deve-se fazer política no sentido que a política é quem está por cima, é o chapéu disto, como em todas as coisas, mas, e sobretudo nisto, uma política muito séria de o melhor. Porquê? O PS e o PSD em Tomar têm, eu julgo que nos últimos anos há um atraso, não posso quantificar se é 30 anos, mas há um atraso muito significativo de Tomar por causa destas coisas, que é assim, o PS esteve na Câmara, depois veio o AD, depois teve o PSD, depois teve o PS, depois voltou o PSD, agora está outra vez o PS. O que quer dizer também, há uma grande responsabilidade do PSD e do PS, porque a próxima Câmara ou é PS ou é PSD. É que eu não acredito que haja outra coisa. E se ambos os partidos continuam à espera sucessivos desaires de um para o outro, e já se viu que nestes ciclos todos evoluiu, é verdade que evoluiu o Conselho, como evoluíram as nossas vidas, com todos os defeitos, com todas as amarguras, com todas as coisas que a gente acha que está mal, mas melhorou, mas podia ter melhorado muito mais. O que eu gostava é que melhorasse mais. Porquê? E não melhorou porquê? Nitidamente, e é aqui que eu gostava que as pessoas ponderassem e alterassem, que é, estão sempre à espera que corra mal estes 4 anos da Câmara para eu apanhar a Câmara a seguir e vou governar aquilo. Mas eu depois subo 1 degrau, deixo 3. E depois subo mais 2. E andamos sempre cá em baixo. E portanto o Conselho de Tomar está, eu atrevo-me a dizer 30 anos de atraso em relação aos outros, por causa destas sucessivas alterações. Porque Viseu, que é por exemplo um fácil de atribuir, que tem progresso, foi porque se manteve uma continuidade. Agora quem disser assim, este está a defender que haja uma continuidade política de um partido. Não! Eu estou a dizer é que haja uma continuidade de gestão. Porque se, por exemplo, em Viseu houve uma continuidade, foi porque a gestão, no caso foi PSD, manteve uma continuidade. O que é facto é que Viseu é claramente um município que a gente assim, há 40 anos aquilo era uma coisa. Hoje é uma coisa completamente diferente, para melhor. E o que eu queria era Tomar muito melhor. Portanto, estes autarcas têm a responsabilidade de criar condições para melhor governabilidade. Exatamente. E por isso estou a falar do ponto de vista da positiva. Imagine, um município como Sardual ou como Mação, com baixa densidade e grandes distâncias a percorrer por caminhões, é evidente que um serviço multimunicipal consegue fazer com que o custo deles seja mais barato. Sim. Porquê? Porque vai dividir caminhões com outros noutros percursos e, portanto, um custo que hoje é elevado para Mação ou Sardual pode vir a ser menor com o sistema multimunicipal. E eu pergunto-me, mas um custo dos caminhões que nós temos geridos em Tomar, bem geridos, já se percebeu que há aqui problemas de gestão, bem geridos, e eu pergunto, quando entrarmos no sistema multimunicipal, temos de entrar numa lógica de não perder, porque
Aqui está... Mas essa é a questão. Exato. O exemplo que você está a dar para lá, dá para cá, que é assim, para ser rentável, agora você que tem experiência até empresarial, agora se ponha-se estava no negócio do lixo, para montar o negócio do lixo aqui, em termos de privado, claro. E você dizia, eu faço o Cerdoal se tiver tomar. Eu só ao Cerdoal não vou. Está bem, mas eu entro numa empresa, vamos já sempre fazer uma sociedade para fazer os lixos ali se tivermos de tomar e Cerdoal. Cerdoal não quero. Ou então também faço só tomar, ou não é? Porque a gestão tem isto. O Paiva estava aqui a falar, a conversa é complicada. Eu até já concurso, depois de sair das águas, sempre estive ainda num concurso, já numa privada, num concurso pós-lixo até da Figueira da Nazaré. E percebi que hoje há chips que se põem, porque há o avanço tecnológico que aqui às vezes não aparece e que deve ser usado. Chips que se põem nos contentores, enquanto o tipo vai carregar, sabe a hora que lá passou, porque isto depois termina as rotas para fazer a otimização dos caminhões, das rotas, e os quilos que se recolhem em cada ponto. Mas tudo isso é possível fazer. Tudo isso é estudado e isso é tudo otimizado, isso é dinheiro, é gestão. E esta gestão que se tem que fazer em tomar. Fica então aqui mais essa a chega, naturalmente. É preciso evoluir tecnologicamente e naturalmente muito mais haveria a referir em relação a este tema. Vamos com certeza voltar a ele em futuros programas, uma vez também que a Presidente de Câmara voltou a referir nesta Assembleia, ou referiu em concreto nesta Assembleia, que este documento do orçamento dos SMAS vai voltar à Assembleia para ser... Mas eu queria só uma coisa assim, rapidamente, 30 segundos. Rapidamente, que é assim, eu acho que a questão, misturou-se aqui uma coisa que não devia ter sido misturada, o aumento com a gestão e isto tudo. Portanto, está tudo misturado no caldeirão. Uma coisa é a gestão, uma coisa é a opção ou não por outras empresas e o problema da gestão, as obras, os investimentos, e outra coisa é o aumento da água. São duas coisas diferentes, que se misturaram, mas foi por culpa da má gestão política da coisa. Muito bem, ficamos então por aqui. Muito obrigado a ambos. Obrigado a nós. De hoje boa noite. a 15 dias. Boa noite e um bom ano 2018 a todos. Igualmente um bom ano a todos. Ficávamos então por aqui. É tudo. Fique bem, fique com a arte.